Brasil Cidadão. Sempre trazendo notícias da atualidade do Brasil e do mundo. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scari e começa agora o Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje vamos falar sobre a sociedade e o consumo consciente. Com a flexibilização das restrições provocadas pela pandemia e a proximidade das festas de final de ano, voltamos a assistir uma corrida às compras e um apelo ao consumo. Nesse cenário, há espaço para um consumo consciente? Para conversar sobre o assunto, participo no programa Rodrigo Alencar, que é psicanalista, doutor em psicologia clínica pela USP e autor do livro A Fome da Alma, Psicanálise, Drogas e Pulsão na Modernidade. Cláudia Chirré, doutora em psicologia pela USP e pesquisadora de temas como consumo, tecnologia e finanças. Ela também está à frente do canal no YouTube do Saber Cotidiano. A co-apresentação do programa é do jornalista Frank Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você vai conferir as notícias do mundo com a repórter Mônica Grayle, da Rádio ONU, direto de Nova York. Bom dia, Frank Valverde. Bom dia, Joel. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Cláudio. Bom dia a você que está em sintonia aqui com o Brasil Cidadão da Rádio Brasil Atual. Qual é o destaque da semana, Franklin? Joel, o destaque dessa semana aqui, acho que já começou na semana passada e continua nesta, é o julgamento daquela tragédia que aconteceu em Santa Maria em 2013, o incêndio na Boate Kiss, o incêndio que levou à morte de 242 pessoas e feriu 636 pessoas, quase 1.000 pessoas envolvidas, feridos e mortos naquela tragédia da Boate Kiss. Aquilo foi em 2013, Joel, e agora que está sendo julgado, agora começou o julgamento, na semana passada, continua nesta semana, e acredito que vai continuar para a semana que vem, ainda com os debates nesse julgamento. Muito tempo de espera para uma situação como essa, né? A justiça, infelizmente, ela poderá até acertar, mas ela tarda muito, ela pode até não falhar, mas ela tarda, né? Eu diria que até falha em certos momentos, mas ela tarda quase que sempre, né, João? Isso é um grande problema para a confiança da população no setor judiciário. É lamentável, né, essa situação da justiça. Aliás, quando ela quer, ela faz julgamentos políticos e bem rápidos, como nós assistimos ultimamente, né, Frank? É verdade. E às vezes até nem sem ter provas, né? Sem ter provas de pessoas que foram até ex-juízes, né, que fazem as coisas muito rápidas para poder fazer a situação política mudar ao bel prazer de certos grupos. Antigamente eles guardavam um certo pudor. Agora ele julga, e o juiz julga, depois sai para servir o governo que está na disputa contra o partido e depois vai para a política. Exatamente. Né? E com grande aceitação popular. Esse é o Brasil do atraso. Né? Passa antes por uma assessoria para levar alguns milhares de reais, né? Ah, bom. Deixa eu cumprimentar os nossos dois convidados. Bom dia, Rodrigo Alencar. Tudo bem? Bom dia, Joel. Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Rodrigo, uma das expectativas que todos nós tínhamos é o seguinte: o isolamento social, a pandemia, que trouxe medo, ansiedade, desemprego, aumento da desigualdade, pudesse, com esse sofrimento, sair um ser humano melhor. Essa é a sua expectativa também? Olha, eu diria mais que a gente está no momento de começar a catar os cacos. Né, assim, o que significa catar os cacos? Começar a se virar com o que foi possível de ser feito nesse período, né? Eu acho que, como a gente encarou uma situação inédita para a nossa geração e talvez até para a anterior, né? Assim, a gente teve de sobreviver, né? E colocar a sobrevivência como prioridade para poder atravessar esse período. Eu acho que isso em vários âmbitos, né? A gente tem tanto a questão do vírus, a questão econômica, se viu ali, né, diante de dilemas e a situações muito difíceis. Pois aí acho que a gente tem um processo interessante, né, nesses momentos mais críticos e radicais, em que as pessoas se veem impelidas a fazerem escolhas, às vezes, muito fundamentais na vida, né?
na qual, diante de uma maior proximidade com a morte, você se vê em xeque com coisas, né, de intimidade, e às vezes você se vê impelido a falar, não, eu quero resolver X, Y, eu vou começar, né, vou mudar isso aqui. Aí às vezes o relacionamento que tinha pertinência não tem mais, o trabalho, que era o trabalho que estava ok na vida, não sei se é com isso que eu quero mexer, vai lá e... Ou seja, então isso é uma coisa comum, né? De cabeça para baixo, né? Teve uma transformação e diante desse cenário a gente vai buscar um melhor ser humano. Mas ao longo do programa a gente continua a nossa conversa. Deixa eu cumprimentar a Cláudia Xavier. Já há algum tempo eu não vejo ela. Tudo bem, Cláudia? Seja bem-vinda. Tudo bem, Joel. Bom dia Franklin, Rodrigo. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Como é que impactou o isolamento social em você, Cláudia? Bom, eu acredito que, para mim, trouxe muitos questionamentos, assim, sobre também como eu uso o meu tempo, né, a forma de encontrar uma vazão para eu ter um momento de diversão, um momento de lazer, mesmo dentro desse contexto, né, porque a nossa tendência é, geralmente, numa situação como essa, é continuar fazendo as coisas que fazia de uma maneira online. Mas, para mim, eu entendi que nem sempre, né, o formato online vai suprir aquelas necessidades que eu tinha, que, na verdade, eram necessidades mais do encontro do que do evento em si. Então, eu passei a questionar muito isso. Bom, assim como a gente, acho que enquanto sociedade, também passou a se questionar muito o que a gente está fazendo aqui, né? Qual que é o nosso papel. E nós então, agora não percebemos o quanto era importante, né, o encontro, né? A gente imagina, era o evento, não era encontro com a criatura humana, né? Isso era fundamental na nossa qualidade de vida, né, mental, né? Ô, Cláudia, você que faz muita pesquisa em relação ao consumo, esse isolamento, você acha que trará uma nova visão para nós? Quer dizer, eu, o Frank, consumimos muito, sobretudo o Frank Valverde, né? Consome muito, pelo menos livros, né? Ele consome. Eu gosto de ler muito. Vai ter uma mudança? Nós vamos estar mais conscientes em relação ao esse supérfluo. Porque eu encontrei muitos amigos que abriram, e amigas, né? Que abriram o guarda-roupa, viram lá uma série de coisas e, olha, nossa, eu não usei isso aí durante 2 anos, né? E terá uma nova realidade para nós, diante dessa nova situação provocada pela pandemia? Eu não sou muito otimista com relação a esse assunto. O que a gente percebeu ao longo desses quase 2 anos foi, na verdade, que o mercado ele tentou, de todas as maneiras, encontrar alternativas para continuar nos oferecendo os mesmos bens de consumo que a gente consumia antes, só que online. É claro que em alguns setores, né, por exemplo, o vestuário, houve uma adaptação do tipo de roupa que se passou a oferecer, né, mesmo a questão de consumo de bens eletrodomésticos, a gente percebe como houve um boom também, porque as pessoas estão mais em casa. Então, eu acho que dentro do nosso esquema capitalista, o que aconteceu foi um reajuste, um acomodamento de outras maneiras de oferecer os bens. É claro que a gente também passou a questionar, pessoas que se colocaram nesse papel de, bom, vou questionar as minhas escolhas de consumo, é capaz que saia dessa pandemia, né, daqui para frente com outros olhares. Mas, em termos macro, de movimento do mercado, a gente não vê isso, a gente vê uma tentativa de continuidade, né? Mudando a forma, utilizando as redes sociais para vender mais. A expectativa é que viria uma nova consciência, né, do cidadão em relação ao consumo. Você é pessimista em relação a isso? Sim. É difícil. O termo sociedade de consumo é muito utilizado para falar os avanços do capitalismo, principalmente no século XX. Segundo o sociólogo Zygmunt Bauman, a expressão significa uma sociedade que promove um estilo de vida e uma construção de identidade baseada no consumo. Também, desde o começo do século XX, surgiram estudos, né, que tentaram classificar o consumismo como um distúrbio psicológico. O consumismo é um distúrbio psicológico, Rodrigo? Olha,
por vezes ele surge como uma espécie de indicativo de que tem algo que não vai bem, né? Principalmente quando surge daquela forma. A gente pode dizer que existe uma forma mais cotidiana, que não é necessariamente grave, mas ela também não é boa e é muito comum, que é aquela história do compensar, né, com as comprinhas. Ou seja, me ferrei um monte aqui, então vou gastar um pouco a mais nisso porque eu mereço. Mas não necessariamente é o que se quer, é o que traz uma realização, é algo interessante para a vida, é simplesmente prazer barato, vamos dizer assim. E quando essa ação deixa de ser normal? Em que momento? Quando não há qualquer relação de responsabilidade com o que se gasta, com o que se compra e com o que se faz com o que se compra. Então, é comum que em determinados quadros clínicos, e às vezes até isso aparece de forma combinada, a pessoa ela vai no shopping, ela compra tudo, estoura todos os limites, aí ela sai e vai ter relação com pessoas que ela não, às vezes em situação de risco, que ela não, né, não tem qualquer tipo de cuidado prévio, ou às vezes até mesmo um deslocamento físico. Então, né, que é num quadro que a gente costuma nomear como mania, né? Ou seja, sem limites. O limite vai aparecer geralmente de uma forma mais trágica lá na frente, quando você começa a cuidar, né, das consequências quando vai chegando a fatura, quando as relações vão se deteriorando. Cláudio, eu quero te ouvir sobre a frase, a expressão do sociólogo Zygmunt Bauman. Uma sociedade que promove um estilo de vida e uma construção de identidade baseada no consumo. Do ponto de vista sociológico, o que é consumismo? Do ponto de vista sociológico, o que é o consumismo? O consumismo por um lado, a gente tem um capítulo de analisar a sociedade capitalista, né? A forma como o capitalismo contemporâneo conseguiu se estabelecer e, ao meu ver, muito mais além de fazer as pessoas consumirem e quererem pautar os seus estilos de vida no consumo, o consumo no capitalismo é, de fato, uma maneira de significação, a maneira como nós exprimimos quem somos. Não dá para a gente fugir disso, a gente está o tempo todo lidando com símbolos e as pessoas estão aí se relacionando e os bens de consumo entram aí, né? Só que no capitalismo contemporâneo, ao meu ver, o consumo ele atingiu uma outra faceta, que simplesmente fazer a gente consumir e se expressar a partir daí. Bauman, ao meu ver, foi até um determinado ponto, né? Ele não chegou a entender como esse consumismo, ele de fato entra e a gente passa a agir de uma maneira, né, tendo relações de consumo. Ele até fala um pouco disso nas relações amorosas, né? De uma maneira muito líquida, de uma maneira muito efêmera, né? Porque é isso, o que o capitalismo traz para a gente é esse império do efêmero. Tem até um autor que fala um livro sobre isso, o Gilles Lipovetsky, que é isso, a gente tem uma necessidade, aí consome, aí percebe que quer outra coisa, e a gente não sai desse ciclo nunca, porque sempre vão vir novas necessidades, o capitalismo sempre vai trazer outros bens, outras coisas mais interessantes para a gente consumir, e se a gente não tomar cuidado, o tempo todo a gente está atrás desse processo, sem olhar para as outras coisas, né? E gradativamente a gente vai perdendo a nossa humanidade, né? Exatamente, a gente está num período bem maquínico, digamos assim, né? Assim, estímulo e resposta. Se a gente não tomar cuidado, a gente perde. A gente vai naufragar, né? Nós estamos perdendo a nossa humanidade em troca da circulação da mercadoria. Podemos dizer assim, Cláudia? Sim. Eu acredito que sim. Eu acho que o tempo todo é muito difícil a gente escapar, né, dessa visão de que a gente está capturado nessa rede. Mas é claro, a gente tem as nossas condições de criar pontos de fuga aí, né? E a reflexão crítica é uma delas, né? O contato com outras pessoas, né? O diálogo, eu acredito que seja também, porque faz a gente refletir. E a pandemia, ela deixou a gente ela expôs a gente a muita coisa, mas também
ela deixou a gente muito atomizado, né? O que você quer dizer com atomizado? Separado, assim, né, das relações, dos grupos de pertença. Nos contatos com os outros, com as pessoas. No contato mesmo de sair no círculo na rua. efetivo, né? Não também outras pessoas, né? De estar inserido num coletivo, né? A gente não se sente tão parte agora de um coletivo. Tá todo mundo muito individualizado. Isso exacerba o individualismo e é nocivo isso, né? Do ponto de vista social. Eu acredito que sim. Eu quero uma análise do Rodrigo agora. Que problemas psicológicos ocasionam tudo isso que a Cláudia falou, Rodrigo? Olha, a gente pode pensar dos mais diversos, e aí acho que tem 2 pontos aí, que um é a coisa da pandemia e do isolamento social, e outro, pelo consumo, ele se articula em alguns pontos, mas tem também, né, aspectos específicos, né, para pensar daí. E pelo viés do isolamento, né, a gente... muitas vezes o contato com o outro é uma espécie de salvaguarda na nossa saúde mental, né? Então, às vezes a gente está interagindo com algo e a gente não tem uma referência se de uma maneira muito legal ou não, é o outro que vai dizer para a gente, olha, isso está legal, isso não está. Ou então, né, numa convivência diária, olha, os incômodos que fazem parte, né, das relações, eles são muito úteis para a gente se guiar e se referenciar, né, inclusive para si mesmo, assim, tipo, às vezes uma resposta vai atravessar, alguém vira e fala, nossa, acho que você não tá legal, e aí a pessoa, pô, não tinha nem percebido, de fato, né, tem algo para olhar aqui. Então isso já é um aspecto que faz muita diferença, né? E outro, a gente pode pensar, né, essa questão que também surgiu no isolamento, essa espécie de consumo compensatório, né? No sentido de que antes, quando você circula socialmente, você faz diferentes usos em diferentes espaços. E aí começa essa coisa de fazer academia em casa, fazer um restaurante em casa, fazer... essa dinâmica bolha, ela aumenta muito mais, né? É verdade. Então, assim, você vai muito menos recorrendo ao outro e buscando criar uma espécie de atmosfera de autossuficiência que ela tem um efeito colateral que pode ser bem ruim, né? No sentido de, por algum momento, fantasiar que pode prescindir das relações e das outras pessoas. Vou chamar a Rádio ONU, mas antes, eu quero te ouvir. Você que é jornalista e professor, autor de 11 livros, a solidão é importante, né? Para a produção dos seus livros. Essa solidão da pandemia também te incomodou muito? Olha, João, na verdade, essa solidão, digamos, da pandemia, na verdade, no meu caso específico, acho que nem deu para ter solidão, porque você acaba compensando uma série de coisas, né? Que a solidão que você, por exemplo, a distância que você tinha da família, com a pandemia, isso teve um contato muito maior, né? A gente teve um contato muito maior, a gente começou a conviver muito mais entre a família. Agora, o contato com os amigos, sim, né? Agora é só por essa tela, raramente agora que a gente está começando a ter alguns contatos, enfim. Mas eu acho que o dia a dia que você, digamos, era totalmente diferente, agora essa nova relação com o teu cotidiano muda tremendamente, né? E às vezes você não quer essa solidão, digamos, do dia a dia que você tem, né? Você quer ter aquele contato que você tinha antes, né? Que era necessária quando você tinha aquele corre-corre, olha, preciso escrever, mas não consigo, muitas reuniões, enfim. Na pressão você acaba produzindo às vezes mais do que não, sabe? Tem isso, uma coisa que é o espírito do jornalista, né? A gente trabalha muito na pressão do espaço e do tempo, né? Então você às vezes é impedido a querer produzir porque você tem aquela questão, né? Até como uma válvula, né? Você produz para tentar compensar outras coisas que acontecem. Às vezes você está lá, isso não acontece como acontecia antes, digamos. Com a pressão do espaço e do tempo, agora eu vou chamar a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria. Cerca de 2,9 bilhões de pessoas nunca usaram a internet por falta de acesso. A Mônica Grayle, de Nova York, tem as informações. O relatório Fatos e Números da União Internacional de Telecomunicações, UIT, revela que 37% da população mundial nunca usaram a internet por não terem acesso ao recurso.
Esse ano, o número de pessoas que usaram a internet subiu para 4 bilhões e 900 milhões de pessoas, se comparado à quantidade de 4 bilhões e 100 milhões em 2019. Para a agência da ONU, a notícia é boa para o desenvolvimento, mas o acesso à rede mundial de computadores permanece profundamente desigual. Cerca de 96% das pessoas que não têm acesso à tecnologia vivem em países em desenvolvimento. E dentre os usuários de internet, muitas centenas de milhões podem acessar o serviço via dispositivos compartilhados ou com velocidade limitada. O secretário-geral da UIT, Rolin Zhao, afirma que mesmo com quase 2/3 da população mundial na internet, ainda existe um longo caminho a percorrer para que todo o globo possa estar online. Para a agência, a pandemia ajudou a aumentar a conectividade e também a manter as pessoas na escola, no trabalho, acessando serviços de saúde, notícias e bancos, levando a internet a mais 782 milhões de pessoas, uma subida de 17%. Nos países em desenvolvimento, o serviço cresceu mais de 13% e nas 46 nações consideradas menos desenvolvidas, a média ultrapassou 20%. A diretora do Escritório de Desenvolvimento de Telecomunicações, Doreen Bogdan Martin, diz que essas estatísticas mostram um grande avanço na missão da UIT em conectar o mundo. A agência afirma que as mulheres em países menos desenvolvidos estão particularmente marginalizadas. 4 em cada 5 estão fora da internet. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayle. Continuamos com o Brasil Cidadão, programa do Observatório do Terceiro Setor. Nós estamos falando sobre a sociedade e o consumo responsável com o psicanalista Rodrigo Alencar e a socióloga Cláudia Cirré. Antes de ir para o momento ODS, eu quero repercutir essa matéria com você, Cláudia. 37% da população mundial não tem acesso à internet. Aliás, essa ausência do acesso expressa as desigualdades do mundo, né? Exatamente, tem até um termo, Joel, que dentro da literatura a gente chama de digital divide, que é justamente essa exclusão digital, né? Essa falta de acesso ao digital que uma série de pessoas no mundo todo, em todos os continentes, passam. Isso não é algo que dê para a gente passar batido, 37% da população mundial, o que significa não só falta de acesso à informação, mas isso esbarra em questões educacionais, esbarra em questões formativas, e isso afirma para a gente também que se a pessoa não tem internet, também talvez ela não tenha outras coisas, né? Talvez ela não tenha eletricidade, talvez ela não tenha equipamentos, talvez ela não tenha condições de vida, outras ainda mais necessárias, né? E é uma questão urgente, ao meu ver, porque hoje tudo passa pela rede, né? Pelas redes, pelos acessos. E a gente tem uma grande exclusão aí. No Brasil mesmo, né? Os dados da CETIC, né? Do Centro de Estudos de Tecnologias da Informação e Comunicação, todo ano solta também um relatório. E já nos últimos anos eles têm mostrado como a pandemia, ela exacerbou essa questão da desigualdade de acesso em lugares que, juntamente com as situações de pobreza que a gente está vivendo atualmente devido à crise econômica, isso contribuiu ainda mais, né, porque na pandemia tudo passou a ser online, educação e tudo mais, isso contribuiu para prejudicar e aumentar a desigualdade. Explicitar a desigualdade, do nosso país. Né? Principalmente aqui na sociedade brasileira, né? Quase 10 milhões de crianças e adolescentes ficaram sem aula porque não tinham acesso à internet. Agora é você, Franklin, com o Momento ODS, com os comentários sobre a nossa enquete da semana. Verdade, Joel. Primeiro eu quero destacar o Momento ODS. Hoje, no nosso programa, nós estamos destacando o Momento ODS do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável de número 12, que trata do quê? Trata de assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. Isso é fundamental para a construção de uma nova sociedade. E dentro dessa visão, a cada programa que nós realizamos aqui no nossa rádio, né, Brasil Atual, nós fazemos uma enquete, né, para sentir um pouco a temperatura de acordo com o tema que está sendo debatido no programa. E para o programa de hoje, nós fizemos a seguinte questão na nossa enquete. Você já comprou alguma coisa que não precisava? E olha só resultados já surpreendentes.
77% das pessoas que responderam essa enquete disseram que sim, que já comprou alguma coisa que não precisava. Né? Foram sinceros, Frank? Na verdade, na minha opinião, é 99%, né? Eu acho que não é 100%. Eu já comprei, você já comprou, sim. Penso que também. Quem não, né? Quem não comprou? Olha aí, os nossos dois convidados. Cláudio, você já comprou alguma coisa que você não precisava? Com certeza, muitas. Rodrigo? Eu comprei isso, o que eu faço com isso aqui agora, né? Enfim, vira uma tralha lá, para mais uma das tantas que às vezes você tem na sua casa. Agora, Joel, essa enquete aqui me deu uma ideia de questão para o Rodrigo e para a Cláudia responderem, né? Claro, para esta faixa da população que consome, né, exacerbadamente, que deu 77% das pessoas na nossa enquete, elas não têm muito esse controle no consumo. Tá? Agora, isso é uma coisa acho que vem anterior. Não está faltando na nossa sociedade hoje o que eu chamaria de alfabetização mediática, ou seja, as pessoas começarem a entender como é que se dá esse processo da publicidade, da propaganda na mídia, né, que acaba impelindo a pessoa em consumir. Nós precisaríamos ter uma alfabetização mediática? Podemos começar com o Rodrigo. Olha, Frank, eu diria que ela chega tarde e eu já não sei se ela seria suficiente. Olha só. Porque, assim, pelo tipo de funcionamento algorítmico e de inteligência artificial que a gente tem hoje em dia, o modo como, né, essa questão é direcionada, ela tem um refinamento do qual eu me pergunto que estratégia educacional daria conta disso, e o que me faz pensar que, na verdade, isso só poderia ter alguma efetividade se combinado com uma regulamentação de redes adequada, com uma regulamentação séria do uso de dados das pessoas, coisas que a gente vê que estão em pauta, né, mas que ainda estão muito aquém do necessário, não só, né, na questão de consumo, como de uso político que a gente testemunhou aí nos últimos anos. Então, eu acho que a gente ainda está começando a ter uma dimensão do tamanho do pepino que vem pela frente aí. Está fazendo a sociedade, né? Justamente. Cláudia. Eu concordo com o Rodrigo. É um caminho muito longo. A gente não só é bombardeado o tempo todo, né, com promessas, com um estilo de vida, com oportunidades que aparecem para a gente como imperdíveis, ao mesmo tempo que a gente não tem nenhuma reflexão crítica sobre isso, a gente não tem nenhuma regulamentação estatal e enfim, em termos de lei também, sobre como isso chega na gente. Né? Quantas vezes a gente acaba recebendo telefonemas de empresas que acessam os nossos dados, inclusive, sem a nossa autorização, para vender alguma coisa. É muito mais sutil, né? Mas o tempo todo a gente... É muito difícil. E uma vez que a gente está, de novo, o assunto da tecnologia, a gente está conectado o tempo todo nas redes sociais também, isso chega. Então, realmente é muito difícil escapar, a gente não consegue escapar. Você sai na rua, né, você vê aí, mas dentro de casa também. Então, não tem sequer momento, acho que do nosso tempo livre, inclusive, que não seja também direcionado ao consumo. Isso é um impacto na vida de nós adultos. Rodrigo, o que a Cláudia está falando me ocorreu de perguntar. E o impacto deve ser maior nas crianças e nos adolescentes, né? Sem dúvida, né? Porque um computador ligado a um celular conectado à internet é como você ter uma criança ou um adolescente solto em praça pública, né? Então, se você não tem supervisão, se você não tem acompanhamento, e você percebe que até o desenvolvimento das ferramentas para acompanhamento dos adultos, tudo isso ainda é um pouco rudimentar, mas, né, de alguma forma caminha. Então, por exemplo, é muito interessante você acompanhar o conteúdo infantil nas redes sociais, como
eles fizeram uma espécie de escapada da regulação que começou a surgir na TV. Então, o que não era apropriado para a criança mais na TV brasileira, como acontecia nos anos 90, que a gente via com... né, os critérios eram muito mais frouxos ali no que as crianças podiam acessar num programa infantil, você pega algumas plataformas de vídeo hoje em dia e todo aquele tipo de conteúdo é feito atualmente naquele contexto, ou seja, né, sem que ninguém esteja debatendo se aquilo é adequado ou não, está sendo transmitido para aquele público, naquele espaço. Então, assim, né, eu acho que a gente tem uma... E a propaganda entra né, nesse pacote, sem dúvida, que foi um tema tão debatido, né, sobre propaganda para criança, a questão da publicidade infantil. E hoje, com a internet, esse debate ficou até meio manco, né? Porque a coisa vai para um outro nível de complexidade. É possível prever, fazer assim uma futurologia do ponto de vista psicológico dessa geração, dessas crianças, e até da geração milênio, que será menos humana e mais voltada para o consumo e vai voltada para a superficialidade da sociedade moderna? É possível fazer um traço psicológico das futuras gerações, Rodrigo? Olha, tem um ponto que eu acho que, sem dúvida, já vem sendo muito distinto, né? Eu não sei como as próximas gerações, não sei se elas vão entender e como elas vão lidar com o que a gente chama de privacidade. Porque isso já é algo que é completo, assim, né? Agora, outros pontos eu acho que vem gerando muita atenção, né? Que é a questão Com certeza é da diferente da memória. nossa, né? Com certeza é diferente da nossa. Do público e privado ficou uma discussão um pouco, né? Para nós, você assiste um Big Brother, você fala, poxa, né, se expondo. E como elas verão isso no futuro? Que cabeça elas terão no futuro a partir de que o privado se tornou público, né? E a gente se torna mais individualista. Num outro contexto, a Cláudia falou isso, né? Não, eu acho até que tem uma questão, um outro ponto também que é muito interessante é a questão do tempo, né? A relação com o tempo, quanto menor o intervalo entre a expectativa e a satisfação, mais angústia isso pode gerar na medida em que esse intervalo aparece em algum outro momento, né? Então, essa coisa da mensagem, da resposta instantânea, a gente já percebe isso em nós como adultos, né? Antigamente, uma pessoa estava fora de casa, você não conseguia falar com ela, você tinha que esperar ela chegar, né, para poder resolver aquela questão. E aí, hoje em dia, você manda uma mensagem, passa uma hora, a pessoa não te respondeu, já fica, o que está acontecendo? E aí, isso tem uma superfície, que é essa, mas tem uma subjacência maior, que é você não saber o que vem do outro. E esse não saber o que vem do outro, há uma importância nisso, em saber lidar com isso. E saber usar o tempo por meio disso. Porque quando a gente entra numa situação difícil, às vezes a gente se vê ali numa situação desconfortável, poder manejar com o tempo, né, nesses momentos é fundamental. E sem essa possibilidade de manejo, ou seja, se não aconteceu agora, acabou tudo, né? Então, assim, se os amigos, sei lá, ridicularizaram, eu vou ser ridicularizado pro resto da vida, né? Se a coisa, essa ideia do que o que aconteceu agora vale pro tempo todo, é algo que pode ser muito devastador, né? Por isso que os mais jovens têm a necessidade de participar de uma tribo, né? Sou daquela tribo que fez a tatuagem X, sou daquela tribo que faz isso, se veste dessa maneira, né? Faz aquilo outro, né? E aí entra no campo da Cláudia, né, Cláudia? Cada tribo você tem um olhar para ela, né? Ela se identifica com o cabelo comprido, curto, raspado, com tatuagem, enfim, com roupas mais coloridas. Isso, e os bens de consumo estão aí também, né? Para sinalizar para os outros e para si mesmo da onde você pertence, né? Veja, Cláudia, a pandemia mudou a forma de consumo dos brasileiros. Uma pesquisa da consultoria Conquiste deste ano mostrou que 71% dos consumidores passaram a preferir fazer compras pela internet. Já um levantamento da Neotrust indicou um faturamento de 5,4 bilhões de reais para o comércio eletrônico na Black Friday deste ano.
ou um aumento de 5,8% em relação a 2020. Essa informação é um pouco do que a gente já vem conversando aqui no programa, né, Cláudia? Mas a pandemia trouxe esse consumo através da internet, ele aumentou aí, 5,8% em relação ao ano passado, que já estávamos na pandemia, né? E o que isso significa, né, Cláudio, do ponto de vista do consumo consciente? Na verdade, não me está parecendo um consumo muito consciente, né? Porque a pandemia é uma situação de restrições, né, de vida. E como eu falei anteriormente, o mercado ele encontrou vias de falar, não, vamos só continuar vivendo do jeito que vocês estavam, só que agora, né, vocês vão consumir em casa, vocês vão consumir algumas outras coisas diferentes, mas vocês vão continuar consumindo. E eventos como a Black Friday, eles são extremamente reveladores disso, né? De que não... esses números mostram que as pessoas querem, no fundo. Tem uma questão cultural, que é o brasileiro gostar do desconto e gostar de brinde, e gostar de, enfim, se sentir que está levando alguma vantagem. Né? Isso é muito perigoso, porque o mercado brasileiro também se apropria dessas questões culturais para falar, não, então, você tem uma série de oportunidades aqui, você tá saindo ganhando dessa história. E a gente sabe que não, obviamente, né? Deixa eu entrar no túnel do tempo. Essa da vantagem. Eu me lembro que nos anos 70, 80, se não me engano, o Frank pode me corrigir, tinha a lei do Gerson, né? Que você quer vantagem em tudo. Quer dizer, todo produto tinha que dar para você alguma coisa a mais para você se sentir compensado. E aquilo estava embutido em você consumir mais, né? Desde lá. Então é um aspecto cultural mesmo, como você se referiu. Sim. É essa mesmo, né, Frank? A lei do Gerson, né? Sim, você quer levar vantagem em tudo. E isso, até para registrar historicamente para gerações mais novas, era uma publicidade que existia de uma marca de cigarro, que ele, hoje já nem existe mais propaganda de cigarro na mídia, né? E ele aparecia com o cigarro, né, fumando lá e dizendo assim, gosto de levar vantagem em tudo, certo? E aí fazia a propaganda do cigarro, e isso pegou como a lei do Gerson, aquele que quer levar vantagem sempre em tudo, né? E aí surgiu essa expressão gerada através dessa publicidade de uma determinada marca de cigarro. Rodrigo, o que significa para nossa cabeça quando a gente não consegue levar vantagem em tudo? A Cláudia destacou que é um aspecto cultural já na nossa sociedade. Quando você fala, bom, perdi aqui, perdi ali, sou um perdedor porque não estou levando vantagem em tudo? Mas isso aqui é interessante o modo como isso pode passar pelo consumo, porque o consumo ele pode trazer justamente essa perspectiva, né? E eu falo o consumo inscrito pela publicidade, pela propaganda. Ele traz essa perspectiva de compensação, né? Então, assim, como se todas as desvantagens que você está levando em outros campos da vida, você compensa na compra. Fala, então, pelo menos aqui eu estou fazendo um bom negócio. Então, no meu trabalho eu não consigo alcançar X ou não sou reconhecido por Y. Né? No relacionamento, a pessoa não me valoriza como eu deveria ser valorizado. Mas esse produto aqui, né, às vezes só o fato de eu estar podendo comprá-lo indica que eu sou muito merecedor desse reconhecimento que eu não consigo nos outros campos da vida. Bom, temos aí no Brasil uma onda de desemprego. E quando você não tem emprego para compensar isso? Pois é, eu acho que essa é a parte crítica, né, do nosso momento atual, de grande parte da população que está impedida de consumir o básico, né? Então, a gente, acho que nesse contexto, a gente começa a se preparar para respostas menos elaboradas e mais truculentas, né? Ou seja, aumento da violência, né? A gente viu aí na pandemia o aumento da violência doméstica, provavelmente um aumento da violência urbana. A gente começa a testemunhar uma espécie de emergência de necessidades que vão aparecendo na marra, né? E eu queria fazer um comentário muito breve, até o Franklin estava falando da coisa da solidão e dos papéis e da pesquisa que vocês citaram.
Acho que tem um ponto da pandemia que foi muito crítico, né, que foi a impossibilidade de alternância de papéis, né? Porque na medida em que as pessoas estavam presas em casa, por exemplo, o adolescente, quando ele sai de casa e vai ver os amigos, ele deixa de ser filho para ser amigo, né, para ser membro da turma. Aí a mulher que é mãe e trabalha, quando ela está no trabalho, ela é uma mulher trabalhando, ela não é mãe, ela volta a ser mãe quando ela chega em casa, quando ela, enfim, vai resolver. E quando isso virou tudo circunscrito a um espaço só, isso também passa a ser um tanto enlouquecedor, na medida em que você não tem essa possibilidade de alternância, né? Muito bem lembrado, viu, Rodrigo? Um papel só dá o quê? Uma angústia, dá um medo, a gente perde o chão, só porque eu sou um homem de um papel só, sou uma mulher de um papel só. Bom, acho que essa sobreposição, além de um certo esgotamento, né, que não vai ser só físico, mas subjetivo também, uma sensação de né, tá literalmente acabado, vamos dizer assim, tem o lado da impossibilidade de solidão, né, pensando nessa solidão de dimensão mais interessante, que, com potencial criativo, com capacidade de reflexão. Então, tudo isso passa a ficar acuado, né? E a pessoa... e a gente viu resultados concretos, né? Como vocês apontaram na pesquisa. Além de toda essa dimensão subjetiva, teve as pessoas que foram perdendo função social, né? Mulheres que deixaram de trabalhar, que foram, né, perdendo espaço no mercado de trabalho, porque as crianças já não estavam indo para a escola e aí ela ficava... Então, assim, isso a gente tem uma série de consequências que não tinham como ser previstas a princípio, mas que foram aparecendo ao longo. Na verdade, a pandemia deu uma reviravolta na nossa cabeça, né? E alguns administraram, outros não. Eu quero fazer um convite a você que está ouvindo o nosso programa e nos acompanhando pelo Instagram. Siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo sobre direitos humanos, causas e projetos sociais. No Instagram é Observatório 3 Setor. E no Facebook é facebook.com/Observatório do Terceiro Setor. Nossos programas de rádio também estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá você também encontra entrevistas e quadros de Como Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade. No canal você também pode assistir às lives realizadas pelo Observatório todas as quintas-feiras, às 17 horas. Eu quero destacar uma delas que acontece, que é com a professora Marina Pensilvanes, que é idealizadora da plataforma de educação para gentileza e generosidade. Elas acontecem, como eu disse, das quintas-feiras às 17 horas. Basta buscar por Observatório 3 Setor em numeral, Observatório 3 Setor em numeral. Joel, eu queria destacar também, já aproveitando que você falou para as pessoas seguirem nas nossas redes sociais, há algumas pessoas que têm deixado comentário nas redes sociais a respeito do Observatório Terceiro Setor. Uma delas, por exemplo, a Márcia Victoriano, ela disse o seguinte, que ela agradece por nós termos trazido à luz uma história de uma mulher que lutou pelo direito de todas as outras e ainda teve a reputação maculada por isso. Sua memória merece essa homenagem. E também quero destacar uma outra fala que foi registrada pelo Christopher Xavier. O Christopher diz o seguinte: parabéns pelos posts, são todos ótimos. Essa página foi um dos melhores achados na internet. Só registrando também a opinião das pessoas que nos seguem nas redes sociais. Eu acho que é importante dar esse registro, até como uma forma de respeito a essas pessoas, de agradecimento por elas nos acompanharem nas redes sociais. É verdade, Frank. Casos do Instagram. É legal que você tenha feito esse destaque. Nós temos mais 15 minutos, eu vou correr aqui, que na última fase do nosso programa. Recentemente, uma fotografia que mostra uma enorme montanha de roupas descartadas em um lixão no deserto de Atacama, no Chile. Viralizou nas redes sociais. São 59 mil toneladas de roupas jogadas no deserto por ano. A moda é hoje um dos
maiores exemplos de consumismo, já que as roupas são feitas para serem substituídas, descartadas rapidamente, né? Esse tipo de consumo, o consumo é um atenuante para o mal-estar da sociedade, e já foi dito isso durante o programa, Cláudia. Em relação às crianças e adolescentes que são alvos de publicidade, como lidar com isso, Cláudia? Bom, a gente já entrou um pouco nesse debate, né, na pergunta anterior, que tem toda a questão da regulação, tem toda a questão de legislação do que é postado na internet, porque é isso, hoje o território é de ninguém, a internet é um grande território de ninguém, todo mundo vende o que dá para vender, da maneira que dá, e sem qualquer atenção a essas questões. Mas é inevitável, quando a gente fala de criança e adolescente, a gente pautar na educação dos pais também, porque tudo começa, né, com os pais. Então, se os pais não têm essa educação para eles não vão conseguir passar isso para os seus filhos. Então, é algo que envolve, de novo, uma questão coletiva, né? Não adianta só ter a regulação estatal, porque se os pais não se atentam para essas questões, eles vão continuar, de alguma maneira, trazendo isso para os filhos, mesmo que haja uma regulação, né? Os efeitos talvez sejam menos perversos, mas vão continuar existindo. Então, de fato, acho que nós, enquanto sociedade, enquanto coletivo, precisamos nos educar a respeito do consumo, né? A respeito das nossas escolhas, como que a gente escolhe o que a gente vai consumir, e para quem que a gente está dando o nosso dinheiro, que cadeia de produção de bens que a gente está alimentando, essa cadeia é uma cadeia ética ou não. Olha, você levantou um aspecto importantíssimo, né? As grandes marcas já exploraram e algumas continuam, né? O trabalho escravo, né? Cada dia é uma nova que surge aí, uma denúncia. Agora foram as de tênis, né? Semana passada, Nike, acho que Adidas, Puma. É cíclico, né? Quer dizer, há uns anos atrás também elas foram denunciadas na questão das bolas no Paquistão, né? E depois voltam novamente, ou seja, é cíclico, né? Não é que desaparece, né? Elas continuam na prática, né? Não desaparece, porque o exército de reserva, as pessoas que têm que se submeter a essas condições de trabalho, continuam aí. A gente não resolveu essa questão. Mas vocês sabem que eu ouvi de uma observação de um empresário, mas olha, nós estamos no desemprego e se a gente houver uma regulamentação, muitas pessoas perderão o emprego, né? Se referindo a essas notícias do que vem produzido na China, na Índia, né? Enfim, onde existe declaradamente um trabalho escravo. E a gente vive também, é importante destacar o contexto, no momento de um retrocesso significativo no mundo e aqui, principalmente aqui no Brasil. Porque a palavra mágica que não foi dita aqui no programa é a necessidade de políticas públicas. Vocês falaram em regulamentação, né, Cláudio? Principalmente você destacou já umas 2 vezes. Como fazer políticas públicas num momento como esse, né? É uma coisa quase impossível, né, Rodrigo? Oi? Rodrigo, está nos ouvindo? Oi. Bom, a gente acho que pensar comunitariamente, né, pensar em questões públicas tem sido realmente um grande desafio, né? Legal que tem espaço aí como de vocês, porque ainda mais, a gente vive nesse contexto quase de assalto da máquina estatal, na medida em que tudo que vai em direção a ela vai defendendo o privado, né? E aí nada em função comum, acho que de fato. E aí você fala em políticas públicas, e quem é responsável por políticas públicas está fazendo antipolíticas públicas, né? Por isso que eu me referi ao retrocesso que a gente vive no país. Frank, eu tenho 10 minutos, você tem uma informação sobre o Observatório em Movimento, porque eu quero destacar uma notícia aqui, uma informação com os nossos convidados e partir para o encerramento do programa. É verdade, Joel. Vou dar uma sintetizada bem rápido. O Observatório em Movimento. O que é o Observatório em Movimento? É uma iniciativa que nós temos aqui do Observatório do Terceiro Setor de ouvir uma série de especialistas das mais variadas áreas do conhecimento para falar um pouco sobre
como viver nesse momento de pandemia que nós estamos atravessando e como é que também será depois dessa pandemia. Então, uma série de dicas desses especialistas para todos e todas. Para acessar e ter informação delas, convido a todos que entrem no observatório 3setor.org.br, o 3 em numeral. Eu aproveito também, Joel, para destacar uma ferramenta que nós temos no Observatório do Terceiro Setor, que chama-se Apoie o Terceiro Setor. Essa ferramenta é uma plataforma online de financiamento coletivo para organizações da sociedade civil, com projetos em diversas áreas. Para saber mais sobre essa ferramenta, que é importantíssima, convido também para entrar no apoie3setor.com.br, o 3 também em numeral, .org no nosso para observatório e .com para essa ferramenta do Apoie o Terceiro Setor, Joel. A conservação do meio ambiente é uma preocupação cada vez maior na sociedade, principalmente entre os jovens. Segundo o Atlas das Juventudes, os jovens brasileiros estão mais preocupados com o consumo consciente e muitas marcas estão embarcando nessa tendência, criando até o Green Friday, Sexta Verde, em vez do Black Friday. Essa iniciativa, Cláudio, para a gente fechar, né, com otimismo a nossa conversa sobre consumo consciente, já que a gente passou aqui um ar de realidade a respeito da realidade brasileira, representa um momento, uma aspiração, um sonho de que a gente pode, usando o teu termo, ter uma visão mais crítica a respeito desse assunto? Sim, espaço sempre existe. Como eu falei, a gente não pode enxergar só como uma questão macro que vem e nos sufoca e nos aprisiona. Sempre enquanto... eu gosto muito dessa questão do micro, né? Nós temos o poder de construção da nossa realidade. Iniciativas como essa demonstram que é possível traçar linhas de fuga, é possível traçar atalhos que vão levar a outros caminhos. Então, de alguma maneira, a gente está caminhando. Existem essas iniciativas, existem muitas outras, além dessa que você mencionou, né, de colocar em xeque, de consumir, inclusive, menos plástico, aí juntando com a parte mais da sustentabilidade, por exemplo, né, shampoo sólido sem embalagem, isso agora tá muito forte também. Ou seja, uma série de coisas estão surgindo e vão continuar surgindo, né? A questão é como que a gente dá mais visibilidade a essas iniciativas, como a gente apoia e faz isso chegar no maior número de pessoas possível, né? Rodrigo, eu quero fechar o programa com você, falando um pouco, dando a sua visão de pós-pandemia, né? Que é o conceito do Observatório em Movimento. Do ponto de vista psicológico, que novo homem, depois de 2 anos de isolamento social, deve surgir no pós-pandemia? Segundo a tua visão, a partir do trabalho que você faz no teu consultório e nas tuas pesquisas. Olha, Joel, eu considero essa perspectiva realmente difícil, principalmente pelo restinho de pandemia que a gente ainda está encarando, considerando que é um restinho. Eu tenho esse otimismo também, entendo que... A terceira cepa deve ir embora rapidamente e vamos evitar a quarta e a quinta, é isso? Isso, eu espero ansiosamente que sim. Vamos terminar o programa com um pensamento mágico. Bom, a gente, né, não tem... a gente pode, né, ter boas expectativas e lidar com as coisas difíceis também. Uma coisa não é incompatível com a outra, né? Dá para a gente encarar a dificuldade e construir melhoria ao mesmo tempo. Então, eu entendo que a gente ainda vai ter muito tempo para entender como vai reverberar essa experiência da pandemia, né, nas pessoas. Eu acho que isso ainda tem uma característica interessante da experiência traumática, que ela é estruturante para a nossa vida, né? E ela vai repercutindo efeitos ao longo de muito tempo depois, e eu digo efeitos que podem ser tão efeitos, né, naquela ideia de sequela, como efeitos interessantes também, de organização para o mundo, de organização para a vida. Então, eu entendo que a gente pode, enfim, né,
a se encontrar perspectivas aí e possibilidades de construção de mundos interessantes. Mudando um pouco a poesia do grande poeta Fernando Pessoa, viver é preciso, sonhar é mais que preciso. 30 segundos, Fran, seu destaque final. Quando vier você sentir aquela vontade de consumir por impulso, pare e pense, será que é necessário? Se não for, deixe para depois. Vamos começar com a Cláudia. O seu maior medo, Cláudia, nos dias de hoje? Eu acho que é a gente não conseguir fazer a retomada né, do nosso país, da nossa existência enquanto cidadãos, que a gente fique encapsulado e demore muito ainda para a gente cair na real e entender o nosso papel na sociedade. Um sonho, Rodrigo. Bom, que a gente possa ter esperança coletivamente no lugar em que a gente vive, no país que a gente vive, né? Que a gente possa, sonhar com mais elementos, com uma maior generosidade do contexto em que a gente vive, né? E no qual os sonhos não precisam ser tão criativos diante da austeridade, né? Do contexto atual. O projeto coletivo de país é fundamental, mas que ele mude e contemple a maioria da população brasileira. O Brasil Cidadão está terminando. Eu agradeço a presença do psicanalista Rodrigo Alencar, da socióloga Cláudia Chirré. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Brasil ODS. Na pauta do programa, violação aos direitos humanos. Não perca. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Ficamos por aqui com Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo.